Oi gente, tudo bem? Meu nome é Amit. Eu sou a Bel. E a gente está com um novo episódio de Brasileiros no Vale, com uma audiência enorme hoje. Opa! E a presença muito ilustre aqui do Paulo Lerner da Rewind. Tudo bem, Paulo? Tudo bem? Paulo, obrigada pela presença. Obrigado a vocês. E a gente vai começar esse episódio um pouco diferente, porque o Paulo empreendeu por vários anos no Brasil, antes de vir para o Vale. E a gente quer saber um pouquinho de como foi a experiência de empreender no Brasil. E fala um pouco pra gente, o que você fez, onde você fez, como é que foi? Tá ótimo. Então, eu comecei assim que eu me formei da faculdade, em 2005. Fiz engenharia na PUC do Rio. E quando eu comecei com a história de startup, ninguém no Brasil fazia isso. Na verdade, todo mundo, a maioria dos meus amigos foi trabalhar no mercado financeiro, ou foi trabalhar, se virar funcionário público, ou trabalhar numa grande empresa. Acho que o sonho de todo mundo era trabalhar numa multinacional ainda. E eu fiz essa maluquice de tentar criar uma startup que, na verdade, não era uma empresa de consultoria, uma empresa prestadora de serviço, uma empresa que desenvolvia produtos. O primeiro produto que eu desenvolvi foi um telefone público para transporte coletivo, que era para o passageiro que gasta 4 horas por dia no transporte, uma maneira mais barata de fazer ligação, isso em 2005. E para a empresa de transporte público, ela tinha um GPS que calculava a posição. E a gente vendeu esse projeto para a Brasil Telecom na época, lançou isso em Porto Alegre, conseguiu ter a primeira venda. E esbarrou em alguns problemas de startup de hardware, que a gente não sabia. Startup de hardware, para quem não sabe, é startup que tem que desenvolver produto físico e custa uma fortuna montar uma linha de produção. Foi uma das coisas que eu aprendi aqui no Vale do Silício. O custo inicial é muito grande, né? O custo inicial porque você tem que garantir 24 meses de produção para conseguir ter o preço que as pessoas queriam. Agora tem o Kickstarter. Agora o Kickstarter ajuda e os custos de produção baixaram muito. Mas mesmo assim, a gente precisaria naquela época investir 40 milhões de reais. Nossa. Mas um outro ponto de vista aí é que é muito mais difícil uma outra empresa fazer, então você tem uma defensibilidade. Sim, né? mas isso é uma barreira de entrada para uma empresa grande que tem capital disponível. Para uma startup é muito difícil. Tanto é que mesmo no Vale não tem startup de hardware. É raríssimo. Tá? A grande maioria das startups são de software. Eu aprendi isso a duras penas, mas deu certo. Quer dizer, a gente conseguiu vender para a Brasil Telecom, teve pedido de 3 mil unidades, mas o custo que custava mais para a gente produzir que ganhava com a venda. Então a gente barrou. Mas naquele mesmo momento a gente viu que tinha uma oportunidade na parte do outro lado, que era a parte de GPS, né, de localização, e começou a desenvolver um software para organização de frotas, de grandes frotas, e é o que hoje essa minha primeira empresa faz. Ela ajuda a gerenciar grandes frotas. Então a gente trabalha com rent-a-car, empresas prestadoras de serviço, para telecomunicação, para Oi, para Vivo, para Telefônica, e ajuda eles a gerenciar a frota. Então a gente meio que pivotou de uma empresa de hardware para virar uma empresa de software e uma prestadora de serviço. Então tem umas coisas interessantes nessa história, que a gente ficou muitos anos tentando vender software no Brasil. Então a gente ia numa empresa e falava, nosso software é incrível, olha quantas funcionalidades que a gente tem. E a empresa adorava, mas não comprava. A gente ficou anos tentando entender por que ela não comprava. E a gente acabou percebendo que ela não comprava porque ela não entendia. Ela não só não entendia, como ela não tinha ninguém para tocar aquele produto. Ela não tinha como fazer uma análise, comparar com outras soluções. E ela tinha muito medo de estar comprando de uma startup que não é IBM. Sabe? Não é a Cisco, não é a Oracle que está vendendo, é uma startup que no dia seguinte pode morrer. E a gente só conseguiu fazer essa empresa dar certo no Brasil quando a gente saiu de software e começou a vender serviço. Então eu falei, olha, eu tenho um engenheiro parado lá, que poderia, em vez de ficar desenvolvendo novas funcionalidades que não vendem, vou usar esses engenheiros para prestar serviço. Então a gente começou a mudar o modelo de software, de venda de software, venda de licença, para o modelo de venda de serviço, em que o cliente pagava para a gente gerenciar a frota dele. Então a gente usava nossas ferramentas que a gente tinha desenvolvido para ele, a gente usava para conseguir prestar o serviço, dar a informação mastigada para ele tomar. E depois que a gente fez isso, o nosso tempo de venda passou de 2 anos para 2 semanas, 3 semanas. Então de hardware para software para serviço. Exatamente. Foi uma necessidade que a gente observou no Brasil. Tá? Mas obviamente isso demorou muitos anos para a gente perceber. E essa empresa existe ainda? Essa empresa existe ainda, está operando. Minha segunda empresa também no Brasil, uma empresa chamada Clientech, desenvolveu alguns produtos. A minha ideia era trabalhar com web e social media de maneira geral. A gente lançou um produto chamado Fruga, que teve uma audiência boa. Depois a gente viu que o Fruga funcionava muito melhor. O Fruga era um produto para criação de listas de produtos. Isso é que ano agora? Isso em 2009, 2010. E o nosso objetivo era ser uma plataforma para levar o usuário para e-commerce.
E a gente viu que isso funcionava muito melhor dentro de blogs, começou a explorar o mercado de blog brasileiro, que é um mercado muito interessante. Conseguiu ter uma relação muito boa, a gente tem uma rede de blogs muito boas. E o que a gente viu é que o programa de afiliados no Brasil ainda é muito, muito fraco. Entendeu? Não funciona muito bem, você não ganha nada. O blogueiro ganha muito mal no Brasil, diferente do que a gente observa nos Estados Unidos, Sim. que tem blogueiro que ficou rico, entendeu? Com 100 mil page views, enquanto no Brasil tem blogueiro que tem 5 milhões de page views e não ganha nada. Então, a gente viu que a gente precisava, não adiantava só mandar o cliente para a loja, ele precisava ser a loja. Então, o que eu estou fazendo agora é que a gente transformou essa empresa, está começando a vender. Então, criou um e-commerce, está vendendo. A gente criou uma loja de acessórios chamada Bitri, a gente vende acessórios de moda. Então, cinto, pulseira, bijuterias em geral. E acabou de lançar no Brasil, usando nossa conexão com social media. E ainda tem listas ou não? Ainda tem listas dentro de blogs. Certo. Eu usei essa empresa para me transferir aqui para os Estados Unidos, então eu abri uma filial dessa empresa aqui nos Estados Unidos e me transferi. E eu queria virar para cá porque eu senti que no Brasil eu estava numa situação que eu não estava mais aprendendo. Para o empreendedor, acho que é fundamental você ficar o tempo todo aprendendo, e para aprender você precisa ter um contato com pessoas que já passaram pela mesma coisa. Eu chegava numa reunião e era a pessoa que tinha mais experiência com startups, que tinha mais experiência com desenvolvimento de produtos muitas vezes. E isso é uma situação muito ruim. Com 30 anos você está numa situação que as pessoas estão pedindo teu conselho, é uma coisa que eu não queria estar. Eu achava que eu queria estar numa situação diferente, eu queria estar numa situação que eu estava aprendendo. Então eu vim para cá, no começo foi bem difícil. Especialmente, sabe, você está numa situação que de repente você é uma pessoa que é uma referência, e depois você vai para uma situação que você não conhece ninguém e que você não sabe absolutamente nada, e que todo mundo sabe muito, muito mais que você. Todo mundo vive a coisa do empreendedorismo, que é a realidade do Vale do Silício, que é muito diferente do Brasil. É todo mundo com a mesma cabeça. É todo mundo pensando em abrir novas empresas, é todo mundo aproveitando oportunidades e todo mundo compartilhando as experiências que tem. Então todo mundo aqui, ninguém está preocupado em proteger a ideia, todo mundo está preocupado em compartilhar as ideias porque elas amadurecem. Mas por outro lado a competição é pesadíssima, né? Exatamente. Então por outro lado, muita gente fazendo muita coisa, mas eu acho que você acaba sendo muito mais positivo que no Brasil, que você está sozinho, entendeu? E que você não consegue trocar. Acho que a troca que acontece aqui é uma troca muito interessante e que você acaba aprendendo. Você vai numa reunião com um cara que é especializado em mecânica de jogos para e-commerce. Porra, quando no Brasil você vai conseguir isso, né? entendeu? Então acho que você tem essa oportunidade que para mim, pessoalmente e profissionalmente, foi muito importante. Ou seja, estar exposto numa situação em que sabe, as pessoas sabiam muito, muito, muito mais experiência do que eu. Chegando aqui, você tinha Frugar, mas começou também... Então, a ideia original era lançar o Frugar aqui. A gente viu depois que não tinha muito espaço, não tinha muito diferencial competitivo. Então aqui o mercado, como você falou, um mercado muito mais dinâmico do que o mercado brasileiro, um mercado muito mais caro de se fazer qualquer coisa que o mercado brasileiro. E a gente começou a pensar em nichos e tentar buscar coisas que funcionavam. A primeira projeto que a gente desenvolveu foi uma rede de recomendação focada em vinho, tá? Em que uma pessoa poderia recomendar vinho para o outro. E assim que a gente lançou, sei lá, 2 meses depois, a gente percebeu que não tinha massa crítica para aquilo e que o problema era outro. O problema não era a recomendação, o problema era a compra. Sabe? A compra do vinho ainda era muito ruim. E isso acabou deslanchando para onde que eu estou fazendo hoje em dia, que é a Real Winery, que é basicamente é um site, é um daily deal, um flash sale, que eles chamam aqui, né, de venda de vinho, que a gente troca o vinho com frequência, e com o diferencial de que a gente entrega imediatamente. Ou seja, você aperta um botão no teu iPhone, a gente entrega o vinho para você em 1 hora, ou na maioria das vezes até o final do dia. A gente usou e chegou um, né? Tá aí do lado. O marketing é muito legal, gente, também. Eu acho que, não sei se vai pegar na câmera, mas... Quer falar um pouquinho do marketing? Então, no começo que a gente usava uma marca própria, agora a gente está trabalhando com marca de terceiros. Uhum. Então, o cliente, de maneira geral, é o bebedor de vinho casual, a pessoa que gosta muito de beber vinho, mas ele não é um entusiasta, não é um colecionador. E a gente percebeu que esse cliente não fazia sentido para ele comprar online vinho, porque ele não compra vinho com uma semana de antecedência. E o e-commerce, de maneira geral, demora 1 semana para entregar. A gente percebeu então a gente criou uma coisa que é basicamente no meio entre o e-commerce e uma loja que você vai na esquina, um supermercado. Quando você vai no supermercado, você está buscando o quê? Imediatismo. Uma coisa que você vai levar para casa e vai tomar hoje. Mas, em compensação, é chato. Você tem que achar seu tempo, você tem que
perder seu tempo indo até lá para conseguir comprar isso. Do outro lado você tem o e-commerce, que é super conveniente, mas demora 5 dias para chegar. É o que eles chamam de gratificação Não instantânea. Não instantânea, é o que eles chamam aqui de delayed gratification. Então tinha esses dois cenários, a gente criou uma coisa no meio. É uma coisa que te dá conveniência do e-commerce e o imediatismo de uma loja online. E a única coisa que a gente não tem é muita escolha, ou seja, o usuário não pode ficar escolhendo o que ele vai querer. Sim. Mas o que a gente percebeu é que a maioria dos usuários não precisa dessas escolhas. Me explica um pouquinho assim de como é que você consegue entregar uma hora. Uma hora é muito difícil. Eu pelo menos já vi várias empresas de e-commerce que tentam fazer logísticas rápidas, mas uma hora é incrível. Como é que você consegue fazer isso? A gente usa a rede de couriers, de office boy, que tem em todas as cidades americanas, tem no Brasil também. Então, como tem poucas escolhas, como é um produto, 2 produtos por dia disponível para o usuário, ou seja, tem pouca variedade de escolha, a logística fica simplificada porque está tudo pré-programado. Então está tudo empacotado, a única coisa que o courier tem que fazer é pegar e entregar, pegar e entregar. É muito simples. Uma coisa que eu acho super interessante é a capacidade de vocês de mudar extremamente rápido. Porque eu lembro que eu brinquei com a primeira plataforma, que era para recomendar vinhos. Vocês fizeram super legal. Tipo, tinha uns rótulos super legais, você tinha que falar, tem o gosto de tal, né? Então era um negócio que era pra o vinho virar uma coisa legal que você pode dividir com os amigos. Tipo, esse vinho aqui tem gosto de 007 e tal. Foi super bem feito, mas vocês olharam as métricas, viram que não tava dando certo, mudou, né? Assim, tipo, na hora. Eu acho que é impressionante a velocidade com que você conseguiu pivotar e não teve medo de falar, não, é meu produto queridinho, vou tentar mais um pouco. Eu acho que de maneira geral eu me arrependo muito mais do tempo que eu demoro para pivotar Sim. do que das pivotadas. Pivotar é essencial, ainda mais quando você está tentando uma coisa nova. O erro é tentar gastar tanto tempo para desenvolver um produto perfeito. Entendeu? Acho que isso é uma coisa que eu aprendi aqui, que é coisa de fail fast. Sabe? Que a gente fala fail fast, fail often, que é muito correta. Sabe? Em vez de você tentar provar que aquele negócio vai dar certo e gastar um tempo imenso, 6 meses, 1 ano desenvolvendo uma coisa perfeita para que prova que vai dar errado. Entendeu? Faz rapidinho, testa e prova que dá errado. E se não der errado, aí você gasta seu tempo e seu dinheiro investindo para fazer o negócio dar certo. Então, acho que isso foi um aprendizado que eu tive. É muito confortável para o empreendedor ficar dentro do laboratório lá desenvolvendo, mas isso não aprende nada. Sim. Todo o tempo que você gasta antes de lançar o produto é tempo desperdiçado. Você só começa a aprender quando você lança. Acho que a verdade é essa. Eu só queria falar para o pessoal também a teoria de pivotar, de iterar e fazer um experimento, depois tentar um outro. A Bel fala muito no livro dela e também tem um outro livro chamado, em português, creio que é A Startup Enxuta, né? Do Eric Ries. Quatro passos, 4 Steps to Epiphany. Os 4 passos. Que eu acho que vai traduzir para o português esse ano, se não me engano. Ainda não está traduzido? Acho que não. A gente vai colocar os links lá embaixo do vídeo para quem quiser saber mais, mas são livros excelentes. Eu fiz um mini resumo, assim, bem pequenininho mesmo, no meu livro, mas é super interessante. A gente comentou em alguns vídeos já sobre isso, mas são ideias super simples, mas que realmente fazem toda a diferença, né? E para quando você está fazendo uma inovação, que é uma coisa que você não sabe se o mercado precisa daquilo, é a maneira correta de fazer. Em vez de você gastar... Porque, na prática, não faz muita diferença você vai ficar 9 meses desenvolvendo um negócio pensando no negócio, ou você vai ficar 1 mês desenvolvendo pensando no negócio. A grande ideia revolucionária que tem nesses livros é que quando você começa uma startup, você não sabe o que você está fazendo, são só hipóteses. Por exemplo, o Paulo tem a hipótese de que as pessoas querem vinho e precisam daquilo em 1 hora. Ou tem a hipótese de que não estão interessados em saber qual que é a marca, só querem o vinho, certo? Então, todas são hipóteses. Pode ser que seja verdade, pode ser que não seja. Então, a grande revolução desses livros é pega a hipótese, desenvolve o mínimo possível para poder testar essa hipótese e, baseado nas métricas que você agrega, faz a decisão sobre a próxima funcionalidade ou mudar ou não o produto. Então, esse é o grande, assim, é uma coisa simplésima, nada mais do que um experimento científico, mas aplicado para empreendedorismo. Em vez de assumir que vai dar certo porque você acha que vai dar certo, não, prova que vai dar. Entendeu? Deixa o mercado responder para você. E hoje o que tem de legal de tecnologia é que permite que você faça isso. Sabe? Quando eu comecei em 2005 não tinha nada disso. Entendeu? Você sabe disso também. Hoje em dia o que existe plataforma disponível permite que você teste tudo muito rápido. Sim. E aprenda. Você só aprende quando você lança.
Aí eu vejo muita gente falando, pô, mas vai queimar minha marca se eu fizer errado. Você não tem marca. A marca é uma coisa que você constrói. Não, pô, não tem. Não vale nada a tua marca. Se você morrer, ninguém vai se lembrar, ninguém vai reclamar. Então aproveite isso, isso é uma coisa positiva e não negativa. Uma coisa que você tem que aproveitar. Não, deu errado, pô, muda a marca e faz de novo. Não tem problema. Eu tenho até só um pouco mais nesse ponto. Quando que você sabe que você tem que pivotar? Quando que você decide, não está dando certo, vou tentar uma coisa diferente? Porque também tem a ideia de que não, vou continuar tentando e uma hora vai dar certo. Não, acho que tem grandes pivotadas e pequenas pivotadas. Você vai o tempo todo aprendendo e adaptando o seu modelo de negócio. Sabe? Acho que todas essas startups elas estão o tempo todo mudando. Acho que isso é uma regra geral. Ninguém aqui senta na cadeira e acha que vai fazer a mesma coisa. Por exemplo, a Lemon tem certeza que todo dia tem uma ideia nova e fica tentando coisas novas. Não existe nada, não existe não, fazemos a mesma coisa há 30 anos. Não. Com certeza. Acho que não existe mais isso. Então todo mundo vai pivotando o tempo todo. E a verdade é o seguinte, a gente não sabe o que a gente vai estar fazendo há um ano, empresas, startups maiores como a Lemon provavelmente não sabem o que vai estar fazendo daqui a um ano, mesmo empresas bem maiores também não sabem, elas estão mudando o tempo todo. Ou deveriam. Não, e se não estão é ruim. Startups deveriam estar. É até uma coisa legal que mudou do passado, né? Antigamente, quando o Venture Capital investia numa startup, a primeira coisa que ele fazia era tirar os fundadores. Hoje não, ele investe por causa dos fundadores. Porque aquela empresa, o que ela faz aquele dia está indo bem, mas se ela parar de fazer, vai morrer. Entendeu? Então o fundador e a capacidade do fundador, a resiliência do fundador, importa muito para o resultado daquela empresa. Em relação a grandes mudanças, por exemplo, eu fiz várias, e como eu falei, eu acho que o meu arrependimento foi muito mais transformá-las numa grande mudança. Entendeu? O que eu deveria ter feito era o quê? Pequenos testes para que elas não fossem grandes mudanças. A verdade é que eu não acho que você precisa de grandes mudanças. A verdade é que você precisa de pequenas mudanças. Entendeu? Só que você só precisa fazer uma grande mudança quando você investe tanto tempo e tanto esforço numa coisa, tá? Que, porra, aí você vê que não deu certo e você faz, você muda. Aqui no Vale do Silício, a cultura é muito forte, diferente do Brasil, uma cultura muito baseada em falha. Então, uma coisa que é inaceitável no Brasil, que aqui acontece o tempo todo, eu estou fazendo um projetinho, está dando tudo bem, 50 mil visitas por mês, tráfegozinho legal, mas não está crescendo. Fecha a empresa. Tem até feio com a conferência sobre as falhas, né? Que vai todo 2 mundo. dias todo mundo escutando gente que é super bem sucedida falando de tudo que errou. Tudo que errou, exatamente, que é muito legal. Pô, o que eu já vi de gente aqui fazendo startup, que no Brasil seria considerado bem sucedido. Sim. E falando, cara, não vale a pena pra mim, a gente tava com 50 mil visitas mês. Eu acho que isso é até um segue interessante para falar sobre quais foram as diferenças de empreender no Brasil e aqui, tanto burocráticas quanto de mindset. Quais foram as grandes diferenças que você sentiu? Imagino que tem prós e contras nos dois, né? No Brasil tem um pouco de loucura, né, que a gente faz. Porque, tipo, toda a parte jurídica, legal, corporativa não funciona para startup. Não é feita para isso. Aqui você abre uma empresa no mesmo dia, você capta no dia seguinte, entendeu? Em termos de burocracia. Enquanto no Brasil você tem que abrir uma SA. É um aborrecimento desgraçado. Você fica cheio de problema trabalhista que pode te perseguir. Sabe? Startup no Brasil tem um problema sério trabalhista. Os documentos, nenhum são, sabe, todos você pode ser responsabilizado depois. Acho que aqui é uma coisa, e acho que a principal coisa é que aqui o investidor que está botando dinheiro em você, ele está botando dinheiro em mais 10 empresas naquele ano, e tem mais 50 empresas que ele investiu. Então ele entende que aquilo é um investimento de risco, aquele investimento pode dar certo, aquele investimento pode não dar certo, e ele está protegido em relação a isso. Enquanto no Brasil quem vai investir são seus amigos, a família, não sei o quê. Que é ótimo, e que tem que acontecer. Mas em compensação você acaba trabalhando contra o risco. Eu acho que a principal coisa aqui no Brasil é impossível você fechar uma empresa. A verdade é essa, fechar uma empresa no Brasil é uma coisa muito séria. Aqui nos Estados Unidos não, uma coisa você faz do dia para a noite, não te prejudica em nada. Então acho que a questão burocrática pega tem um papel muito grande aqui. Eu acho que a outra coisa é que quando eu comecei a captar dinheiro no Brasil, eu ia falar com os investidores, eu tinha que explicar para eles o que era uma startup, o que era um angel investor e o que era e depois pitch meu business, sabe, explicar meu negócio. Enquanto aqui, sabe, todo mundo está falando a mesma língua, o cara sabe o que está fazendo. Ele sabe o que é aquilo, ele entende quais são os dilemas do e-commerce hoje em dia, quais são os problemas do usuário que acessa o iPhone, ou como aumentar o tráfego, qual a estratégia de aquisição do usuário. Então ele vai estar aberto a isso. Acho que a outra coisa aqui que é muito legal é a abertura das pessoas para conversar com você.
Você manda um e-mail, você entra em contato com a pessoa e se você tiver uma proposta interessante, se você tiver alguma coisa para mostrar, a pessoa vai sentar com você e vai discutir com você. Eu já tive investidor, caras importantes aqui, pessoas que eu fui conversar, e que ele falou, Paulo, eu não tenho interesse, mas eu te dou 30 minutos do meu tempo para te ajudar. Eu acho que é uma coisa incrível, porque um cara mega bem sucedido no Brasil nunca faria isso. Tá? Então acho que aqui tem uma coisa de dar retorno para o meio, que no Brasil ainda é muito pequena. Ou seja, não, eu me dei bem, eu consegui fazer um negócio bem sucedido, agora eu vou ajudar quem está em volta. E eu vou ganhar dinheiro com isso também, mas eu vou ajudar todo mundo que está em volta a ser bem sucedido também. Eu tenho uma última pergunta, não sei se você tem. Segue, Se você tiver uma lição para o brasileiro que está tentando empreender agora, qual que seria? Dado sua experiência tanto de empreender no Brasil, como de empreender aqui? Eu acho que é não levar tão a sério o seu produto. As pessoas ficam apaixonadas pelo seu produto. Aquilo é o futuro, não sei o quê. Não é. Experimenta. Para de gastar tempo pensando e tentando buscar soluções geniais, fazendo reunião que não leva a nada. Bota o negócio na rua, bota a cara a tapa. E você só aprende quando você bota. Eu acho que se tem uma coisa que você está fazendo, eu acho que é uma recomendação geral, se vai demorar mais de 2 meses para lançar, tem alguma coisa errada. Corta alguma coisa. Se demorar mais de 2 meses, se você está uma startup, se demorando mais de 2 meses para lançar, tem algum problema no que você está fazendo. Ainda mais com a tecnologia que existe hoje em dia. Principalmente para software, né? Especialmente para software. Hardware é outra história. Mas hardware, startup de hardware no Brasil, desculpa, mas não tem capital, não tem condição de fazer. Por densidade de capital ainda é muito alta. Tá? A não ser que vai vender para a Petrobras, a não ser que é uma coisa mais, um valor agregado muito alto. Então acho que a minha principal lição é fazer as coisas rápidas, experimentar bastante. Eu me sentia muito, eu tinha pessoas que me criticaram muitas vezes por pivotar. Não, pivotar foi totalmente correto, entendeu? O erro é demorar demais para pivotar. O erro é demorar demais para provar uma coisa. Acho que esse é o principal, acho que a principal coisa que eu aprendi de maneira geral como empreendedor é isso. Sensacional. Paulo, brigadão, olha, quanta experiência. Foi uma aula pra gente também. De verdade, obrigada pela presença. Obrigado a vocês. Obrigadão, cara. Obrigadão. Tchau, gente. Até a próxima. Até mais.